Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Peço já desculpas se eu começar a tossir, porque estou numa tosse terrível. Mas você aí que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curte o vídeo, compartilhe, né? Se você gostar dos assuntos que são abordados aqui. E estou um pouquinho de tempo aí sem postar vídeo. Aconteceu algumas coisas aí, tanto pessoais quanto no mundo, assim, né? Como um todo. E eu fiquei sem tempo ali e também sem ideia, assim, do que falar, sobre o que falar, né? Pra também não ficar um vídeo desconexo da realidade ali. Mas eu, observando, assim, as coisas que aconteceu comigo e as coisas que têm acontecido no mundo, né? Eu senti de falar um pouco sobre a esperança, né? Eu creio que muitas pessoas hoje estão extremamente desanimadas, extremamente chateadas, né? E às vezes falta, né, uma palavra ali de esperança, algo para reanimar, algo para motivar, né? E não é um vídeo puramente motivacional, é um vídeo, meus vídeos aqui geralmente eu parto da lógica e também da Bíblia para formular algumas ideias, né, e compartilhar conhecimento com vocês aqui. E pelos feedbacks eu acredito que estou fazendo um bom trabalho. E também já peço para você aí comentar no vídeo, participar, porque também aprendo muito com vocês, tá? Então, esperança, né? A Bíblia ela fala algo interessante sobre esperança. A Bíblia ela deixa uma reflexão pra gente que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E isso é engraçado, né? É curioso. Quando a gente olha para a vida, nós temos três, né, entidades ali, né, metafísicas ali no tempo, né? A gente tem o passado, o presente e o futuro, né? E é engraçado que como a Bíblia ela nos mostra que para caminharmos, né, para o futuro, peço desculpa aí, tá, pessoal, tá difícil. Mas a Bíblia ela nos ensina que para que eu possa, né, caminhar, para que eu possa deslumbrar um futuro positivo, eu tenho que estar bem no meu presente. Mas para eu ficar bem no meu presente, eu devo trazer à memória coisas do passado. Olha que coisa interessante, né? Então aqui é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer e deixar um alerta para vocês, né? Muitas das vezes nós passamos por dificuldades, por coisas ruins na nossa caminhada e a gente quer descartar o nosso passado inteiro, né? Às vezes você aí tomou decisões terríveis na sua vida, você brigou com seus pais, brigou com o cônjuge, separou, enfim, criou inimizades e acabou chegando num lugar da sua vida, numa posição que você não se agrada, não se orgulha, e talvez seja por isso que você está sem esperança. Mas tente pensar coisas, por menor que pareçam, por menor coisas que sejam, para que você tenha esperança, né? Claro que não é toda a fonte de esperança não está nas nossas memórias, nas coisas que se passaram, mas essa é uma boa fonte de inspiração. Quando você, por exemplo, pleiteia fazer algum curso, alguma faculdade, algo do tipo, e às vezes você se sente incapaz, tente lembrar aqueles momentos, né? Quando você era criança e às vezes uma matéria que você se destacou, que você se deu bem, né? Enfim, traga à sua memória coisas que trazem esperança, né? Olha ao seu redor, veja também a vida das pessoas que você admira e aprenda com elas, aprenda com essas pessoas. Sábio, né? A sabedoria também ela consiste em aprender com os erros e acertos dos outros, né? Não só com os nossos. Deixa eu só silenciar aqui, porque senão vai atrapalhar o vídeo. Mas, basicamente, nós devemos ter esperança não em cima de algo vislumbrando o futuro. É isso que eu quero dizer. Muitas pessoas buscam esperança olhando para o futuro. Isso geralmente não dá certo, porque o futuro das três entidades aqui que a gente citou, ele é a mais incerta, né? Porque o nosso passado, ele já está consolidado, o que já aconteceu,
Nosso presente está muito próximo, então ele tem poucas novidades. Pode acontecer algo fora do esperado ali, mas é muito difícil. Geralmente você já sabe mais ou menos o que está para acontecer de imediato. Mas o futuro, ele é algo totalmente incerto, ele é uma nuvem cinza ali. Tive que dar uma pausa aqui por causa do cachorro. Mas não é a melhor fonte de esperança você olhar para o futuro. A melhor forma de você ter esperança é você olhar para o seu passado, olhar para o seu passado e olhar para o seu presente. A gente já falou sobre o passado, agora vamos falar sobre o presente. O que pode me dar esperança para o futuro? Quando o meu presente, né, ele está sendo bem utilizado, olha o nome, né? O nome é presente, né? Então, vamos trazer essa analogia, vamos trazer essa figura aí para o nosso dia a dia, né? Se eu pego e te entrego algo, te dou um presente, né? Como eu vou me sentir satisfeito e feliz e saber que esse investimento foi bem feito? Quando você valoriza aquilo, né? Então aqui eu queria citar um exemplo da minha vida. Lá atrás, né, quando eu fui tirar a carteira, fui tirar minha habilitação, o meu pai me ajudou, né? Me ajudou com um aporte lá financeiro. Eu tinha juntado um dinheirinho, mas não ia ser suficiente, mas meu pai foi e me ajudou, tirei carteira muito cedo, então não tinha emprego fixo, era bico que eu fazia e tal. E só que eu comecei a ficar constrangido que meu pai estava me ajudando. E aí, num momento ali que eu estava muito incomodado, eu chamei ele, né, para conversar e falei: pai, eu quero te repor esse investimento. Vou pausar aqui de novo. Então, pessoal, quando eu fui ele pedir meu pai, chamei meu pai no canto ali pra gente conversar, eu fui falar com ele: pai, eu queria de alguma forma retribuir, né, de pagar essa carteira e tudo mais. E meu pai falou algo pra mim que me marcou e hoje me faz refletir muito sobre muitas coisas, né? Ele falou assim: ô Igor, se você quer realmente me retribuir, se você quer realmente compensar esse esforço que eu tô fazendo, se dedique a isso e dê o seu melhor. Porque se você tirar essa carteira, o meu sacrifício vai ter valido a pena, né? Os meus trabalhos extras, meu serviço ao sábado, meu aperto aqui para te ajudar vai ter valido a pena. E aquilo me constrangiu, sabe? E o nosso presente, ele é literalmente um presente. A gente não sabe que dia vai acabar, né? Nós temos visto aí tragédias, coisas acontecendo, e em um momento a vida se apaga e acabou. Não tem mais o que fazer. E como que a gente pode ter esperança no futuro? Quando nós estamos utilizando bem o nosso presente, quando nós estamos fazendo valer o nosso presente. E aqui a Bíblia também traz um ensinamento, né? A Bíblia mostra que o plantio, né, as sementes daquilo que a gente vai plantar, ela é opcional. Mas aquilo que nós vamos colher é obrigatório. Então você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você colhe, né? E a vida, ela está debaixo de uma lei da semeadura. Muitas pessoas chamam isso de lei do retorno também, né? Mas é a mesma coisa. Basicamente é o seguinte: aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você investe tempo, aquilo que você se dedica, é sobre aquilo que você vai colher resultados e frutos. Se você, no seu presente, né, se você está procrastinando, se você está, enfim, gastando seu tempo com coisas infrutíferas, se você está dando margem para que coisas, né, positivas não sejam geradas no seu futuro, felizmente não vai haver motivos para você ter esperança. E esse é o assunto que eu queria trazer para vocês. A Bíblia também ensina, né, que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, e eu creio que talvez nem todos vocês tenham a fé cristã como algo real na vida de vocês, mas algo interessante da gente observar é isso, é que nós não podemos andar puramente pelaquilo que nós vemos, né? Às vezes acontece uma coisa nas nossas vidas, uma tragédia, e se a gente focar naquilo, a gente acha que tudo acabou.
né? Mas não acabou. Nós temos todos os dias uma oportunidade de fazer algo novo, algo diferente, algo que vale a pena, que melhore a qualidade de vida das pessoas que nós amamos, né? Que melhore a nossa própria qualidade de vida, que nos dê destino, que nos dê alegria. E eu peço muito a Deus e a vocês que não desistam da vida de vocês, não desistam dessa luta, não desistam de sonhar por algo maior e fazer coisas maiores, né? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e, resumindo, olhe para o seu passado, pense em coisas que podem te trazer esperança. Com base nessa esperança, forme algo novo hoje, para que amanhã isso que você está fazendo hoje te sirva de esperança e ainda te faça colher frutos no futuro, porque aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que Deus abençoe, um grande abraço e valeu!